Olá, galera! Dando continuidade ao nosso estudo do hemograma, hoje nós vamos falar de uma outra parte desse exame que traz informações sobre a defesa do nosso organismo, sobre como o nosso sistema imunológico reagiu à doença que o paciente vem apresentando. E essa parte, pessoal, tem o nome de leucograma e traz informações sobre os leucócitos, que fazem parte da série branca. Então, na última aula, a gente analisou exatamente uma dessas partes do hemograma, que foi a parte que trazia informações sobre a série vermelha. Nessa parte, a gente avaliava alguns itens que são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Hoje, nós vamos falar de um outro exame, que é o leucograma. Veja que ele traz uma série de itens relacionados aos nossos leucócitos, né, que procedem à defesa orgânica. Então, quanto à apresentação do exame, a gente pode observar que do lado esquerdo do exame são os itens que fazem parte, que compõem a série branca. E aí está a quantidade de leucócitos totais, né? Tem algumas células, que são células que representam a atividade da medula óssea. Você tem lá eosinófilo, basófilo, que são granulócitos polimorfonucleares, linfócitos e monócitos, que são células do sistema mononuclear. Certo? Então são essas células que a gente vai estar analisando na amostra sanguínea do paciente. Então, do lado, a gente observa logo o resultado obtido na amostra sanguínea do indivíduo. E a primeira diferença entre o leucograma e o eritrograma é exatamente na apresentação desses resultados. Observe na série vermelha que é apresentado apenas um resultado acerca da amostra sanguínea do paciente. Já na série branca é apresentado um resultado percentual e um resultado absoluto, tá certo? E do lado a gente observa a referência para esses resultados, tanto uma coluna que traz informações sobre o valor percentual, como uma coluna que traz informações sobre o valor absoluto. Então observe aí no esquema que essa primeira coluna, dentro do resultado do paciente, normalmente os laboratórios trazem como uma informação percentual, ou seja, a proporção de contribuição de cada célula do sistema imunológico na composição dos leucócitos. Mas aí do lado vem trazendo um número absoluto, um valor da quantidade real de leucócitos que foram encontrados naquela amostra sanguínea, tá certo? Do lado, então, a gente vê também essa divisão da referência em uma referência percentual e uma referência absoluta. Então a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar, porque a gente sempre vai ter que comparar o percentual com percentual e depois o absoluto com o absoluto. Agora tem um detalhe, minha gente. Alguns laboratórios não trazem os dois valores. Isso aí varia. Alguns trazem só o valor percentual, outros trazem só o valor absoluto. Alguns botam os dois valores de referência, às vezes botam um só, e a gente é que tem que entender se aquela referência é de um valor percentual ou é de um valor absoluto, certo? Bem, depois que a gente entendeu a apresentação do exame, uma outra parte interessante é a gente dar nomenclatura das alterações que a gente encontra. Só que para isso é necessário a gente fazer uma divisão dos itens da série branca em 4 grupos. Então o primeiro grupo aí é o que a gente vai analisar, vão ser os leucócitos. Tá? Isso representa a totalidade de leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Beleza? O outro, que envolve blastos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos, são células que não devem estar na corrente sanguínea. Elas devem estar na medula óssea, são células precursoras, tá certo? Então, se por acaso elas aparecerem na corrente sanguínea, significa que tem algum problema lá na medula óssea que está colocando essas células ainda jovens na corrente sanguínea, tá? Então, essa parte da série branca representa a atividade da medula óssea.
Logo depois a gente tem aí os granulócitos polimorfonucleares. E aí vocês já tem que ter a habilidade de entender e compreender quais são essas células e como que elas funcionam. Então são elas neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Perceba que o nome neutrófilo não vem no exame. Ele vem subentendido na forma de bastões e segmentados. Mais para frente a gente deve voltar a falar sobre eles, essas duas divisões dos neutrófilos. E por fim a gente tem aí a última parte do leucograma, que traz exatamente informações sobre as células do sistema mononuclear, que são consideradas células de resposta crônica. E aí envolve linfócito e monócito. Mas a gente vê 4 itens, né? Um só de monócitos, os outros 3 são linfócitos. Tá ok? Então, só para a gente deixar isso bem registrado, porque na hora de analisar, se a gente faz essa divisão, fica bem mais fácil. Então, deixando registrado a apresentação do leucograma, vamos ter a seguinte situação. A gente tem um primeiro item a gente procurar, que são os leucócitos totais. Analisa. E observa se está alto, baixo ou normal em relação ao valor de referência. Depois a gente tem 4 itens que fazem parte da atividade da medula óssea. Depois, as células de resposta aguda e, por fim, as células de resposta crônica. Tá ok? Então tá aí, novamente, essa divisão. Quando a gente encontrar na nossa análise qualquer diminuição de alguns dos leucócitos, ou de todos, ou de um só, a gente sempre vai usar o sufixo penia ao nome do leucócito. Tá certo? Então, um exemplo disso, a gente pode encontrar no leucograma uma redução de linfócitos. Então, é só a gente acrescentar o sufixo penia ao nome linfócito. E aí ficaria linfócitopenia. Então, linfócitopenia indica uma redução do número de linfócitos, ok? Veja aí o sufixo penia. Bem, outro exemplo. Se tiver redução de eosinófilo, como ficaria? Eosinopenia. Novamente o sufixo penia é inserido. Redução de neutrófilos, neutropenia. Beleza? Bem, o problema, ou a diferença, melhor dizendo, é quando a gente vai observar o aumento das células de resposta aguda e das células de resposta crônica. Porque aí tem uma nomenclatura diferente, onde a gente vai usar o sufixo filia para o aumento dos leucócitos de resposta aguda e o sufixo ose para os leucócitos de fase crônica. Vejamos alguns exemplos. Um aumento de basófilos encontrado lá no leucograma. Que nome a gente daria? É só pegar e acrescentar o sufixo filia. Ficaria basofilia. Se a gente encontrasse um aumento de eosinófilos, ficaria como? Eosinofilia. E se fosse um aumento de neutrófilos? Neutrofilia. Pronto. Sempre acrescentando o sufixo filia para o aumento das células de resposta aguda. Para isso, minha gente, lembre-se sempre, vocês têm que saber quais são as células de resposta aguda. Tá certo? Senão, vocês não vão confundir a nomenclatura. Beleza? Bem, depois disso, a gente já pode partir aqui para o hemograma e dar uma olhada, por exemplo, em que item está alterado. Percebam que lá a gente tem eosinófilos. Estão vendo? Eosinófilos está 10,1%. E a referência diz que o normal é ser de 1 a 7. Então, nesse caso, teríamos o quê? Um aumento do número de eosinófilos. E o nome que a gente daria? Eosinofilia. Agora, observe que o nome neutrófilo não aparece dentro das células de resposta aguda. Então, ele vem com o nome de bastões ou segmentados. Ok? Os bastões sendo os neutrófilos jovens e imaturos, e os segmentados, os neutrófilos adultos, já prontos para combater o processo inicial da patologia. Tá certo? Bem, então observe aí que lá na divisão de células de série de resposta aguda, nós temos bastões e segmentados,
que representam exatamente os neutrófilos. Alguns laboratórios ainda trazem um nome diferente de bastão, traz bastonete, mas é a mesma coisa, tá certo? Representa o mesmo neutrófilo jovem. Bem, voltando à questão da nomenclatura, quando a gente observa o aumento das células de resposta crônica, o sufixo que a gente vai dar é ose e não filia, como acontecia lá nas células de resposta aguda. Então, algum exemplo aqui para a gente entender. Aumento de linfócitos, é só acrescentar o sufixo ose, beleza? Aumento de monócitos, bota o sufixo ose e fica monocitose. Agora, tem uma diferenciação. Lembra do primeiro item que a gente analisa? Não são os leucócitos totais, que representa a totalidade de células do sistema imunológico? Bem, a redução dele segue a regra para todos. Redução a gente usa o sufixo penia. Agora, no aumento, ele vai usar a mesma nomenclatura das células de resposta crônica, que vai ser leucocitose. Eu já vi alguns alunos meus colocando leucofilia. Não, ele não segue a mesma nomenclatura das células de resposta aguda, e sim das células de resposta crônica. Então, a redução do número de leucócitos segue o sufixo penia, leucopenia. Já o aumento de leucócitos vai ser leucocitose. Tá certo? Bem, aqui a gente observa agora o resumo de tudo isso que eu falei até agora a respeito da nomenclatura. De um lado, neutrófilo, eosinófilo e basófilo representando as células de resposta aguda. E lembrando, o neutrófilo aparecendo como bastão segmentado. E do lado direito, a gente observa o monócito e o linfócito, que são células de resposta crônica. Agora observe a nomenclatura. Ó. Neutrofilia, filia é aumento. Neutropenia, penia é diminuição. Então, aumento de neutrófilo, diminuição de neutrófilo. Agora, veja o eosinófilo. Ele também é célula de resposta aguda, então, para seu aumento, ele vai usar o sufixo filia. E aí vocês acompanham agora aí essas anotações no caderno, que é importante para já ir memorizando essa nomenclatura, que é uma coisa realmente bem técnica, tá certo? Bem, então já dá para a gente começar a avaliar a série branca, beleza? Vamos colocar a setinha para baixo, setinha para cima, N de normal, da mesma forma que a gente estava avaliando os itens da série vermelha. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir aí o leucograma em 4 partes, tá certo? E lembrar que a gente vai ter que comparar o resultado percentual com o resultado percentual e o resultado absoluto com o resultado absoluto, tá bom? Então vamos lá. Se a gente olha o leucócito, a gente já de cara observa que ele está normal, tá vendo? Ele é 8.300 e o normal é de 4.000 até 10.800. Agora, as células da medula óssea, elas também estão normais, porque o normal é realmente elas não estarem no sangue, é serem zero, tá bom? Depois a gente tem as células de resposta aguda. Veja que segmentado está normal, 64,7%, está dentro da referência 50-70. Eosinófilo está alto, está 10,1% em valor percentual e 838 em valor absoluto. Ambos os resultados estão acima do valor considerado normal. Então, nesse caso, aumento de eosinófilo, qual é o sufixo que a gente usa? Filia, então ficaria eosinofilia. Basófilo está diminuído. Ou não. Basófilo está normal, tá certo? 0,2 está entre 0 e 1. Muita gente erra esse tipo de compreensão por não estabelecer essa relação decimal, ok? Aí vem os linfócitos típicos. Se a gente observar, ele está abaixo. Agora observe que ele está abaixo só em percentual. Essa redução percentual dos linfócitos é exatamente para permitir o aumento do eosinófilo, porque a condição patológica do paciente envolve uma resposta mediada por eosinófilos, que pode ser o quê? A gente falou isso lá em hematologia. Pode ser uma alergia, um processo de hipersensibilidade ou uma reação parasitária, tá certo? E as outras 3 células aí para baixo estão normais, tá bom? Então, quando a gente tem uma doença, a tendência do nosso sistema imunológico é aumentar
a quantidade de leucócitos ou de algum deles na tentativa de combater aquela doença. Então, o que normalmente acontece é o aumento. E a diminuição, nesse caso, a gente percebeu aí que ela foi só compensatória em relação ao aumento do eosinófilo. Então, a gente tem uma dúvida. O que a gente iria relatar? O eosinófilo alto, a eosinofilia, ou o linfócito baixo, a linfocitopenia? Então, partindo desse pressuposto de que a tendência é o sistema imunológico aumentar para nos defender, então o nome que a gente consideraria vai ser eosinofilia. Tá certo? Então, o resultado desse exame aí é eosinofilia. Agora, qual é a doença do paciente? A gente não sabe. Mas a gente sabe que provavelmente a doença que ele tem foi provocada por uma reação de hipersensibilidade ou uma reação parasitária, tá certo? Na maioria das vezes é assim que se procede. Não é uma ciência exata, porque trata-se do corpo humano, trata-se de biologia. Mas o que acontece na maioria das vezes é isso. O eosinófilo responde a esses dois tipos de situações, beleza? Vamos a outro exemplo aqui para vocês deixarem bem gravado na cabeça de vocês como é que é essa questão da nomenclatura. Bem, os leucócitos, que é o primeiro item que a gente avalia, ele está baixo. Então o nome que a gente vai dar é o quê? Leucopenia. Agora observe que todos as outras células estão com seu valor dentro da normalidade. Como é que pode isso? Né? Se o leucócito diminuiu total e os 5 leucócitos que compõem esse total não diminuíram. Compreendeu? Então, observe lá na referência que os leucócitos que fazem parte aí da série branca, eles estão dentro da normalidade, estão, mas muito próximos do limite inferior da referência. Se a gente prestar atenção, a gente vê isso. Ó. Linfócitos típicos, 1043. Estão vendo? E o normal é de 1000 a 4950. Então, ele está bem perto do 1000. E como esse exame é o resultado da amostra sanguínea do paciente naquele momento, não quer dizer que agora, quando a gente receber o resultado do exame, realmente esteja assim, porque a tendência é diminuir. Provavelmente esse paciente está desenvolvendo uma linfocitopenia. Então, que tipo de paciente pode desenvolver isso? Em que a doença do indivíduo mata, ou destrói, ou faz diminuir as células sanguíneas. Né? O total de leucócitos. Pode ser um paciente que está imunodeprimido por conta de ser soro positivo. Pode ser um paciente que está passando por um processo de quimioterapia, de radioterapia. Um paciente que perdeu muito sangue, certo? Então, todas essas situações podem provocar uma leucopenia. Agora, a gente só vai saber quando a gente encontrar com o nosso paciente e avaliá-lo, fazendo a anamnese e o exame físico, ok? Então, a gente finaliza aqui essa parte de hemograma, mas eu vou preparar uma videoaula de resolução de exercícios, tá? Para que a gente veja as várias possibilidades e as várias formas de interpretar esse exame que é tão importante, né, para as profissões da área de saúde e para a fisioterapia, beleza? Na próxima aula agora a gente já vai dar início a um novo exame, que é a gasometria arterial. Então até lá, forte abraço e bom estudo a todos!